estamos de volta e trouxemos para vocês um quadro sobre saúde. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Wallace, que é especialista em várias áreas da saúde. E o tema que nós trouxemos, Dr. Ricardo Wallace, é a obesidade. É um problema a obesidade no Brasil? Com certeza, né? É realmente um problema para o Brasil, mas sabemos também que não é só para o Brasil. Ou seja, não é exclusividade nossa o problema de obesidade. Muitos até acham que a obesidade é um problema hereditário, é um problema porque eu tenho uma doença, mas sabemos que o maior peso da obesidade hoje é realmente sobre o estilo de vida. Nosso estilo de vida realmente está propiciando esse quadro epidêmico de obesidade. Nós trouxemos também informações, né, da população, fizemos uma tomada externa. Vamos ouvir então o que a população tem dito sobre a obesidade. A obesidade hoje é o mal do mundo, né? As pessoas hoje estão morrendo pelo aquilo que comem. O excesso da vida é corrida, né? Gordura, fritura. A gordura prejudica, né? O coração, prejudica tudo. O que causa obesidade? Hoje em dia, o sedentarismo, a falta de exercício, a falta de suplementar a nutrição. Hoje em dia a gente come totalmente errado, rápido, a nossa alimentação está super calórica, com baixo teor de fibras, de alimentos saudáveis, né? Então tudo isso aí faz com que a pessoa acabe engordando sem querer. Doutor Ricardo Wallace, então, o que o senhor tem a dizer sobre esses comentários aí da população? Lembrando, o senhor disse que é estilo de vida, né? Que estilo de vida que tem possibilitado que nós estejamos, então, tão obesos? Pois é, Helena. Nós vimos no vídeo ali que muitos se referiram à obesidade como algo que eles tivessem realmente a certeza do que era. Então, se eu puder falar sobre o conceito um pouco contigo, eu posso dizer que eles estão utilizando os conceitos inadequados sobre o que é a obesidade. Como assim, doutor? Vocês viram que o rapaz falou sobre aumento de peso, depois ele falou sobre estar se alimentando adequadamente. E existe muito erro nessa conceituação do que é se alimentar adequadamente e o que é obesidade. Por exemplo, eu não posso dizer que uma pessoa obesa é uma pessoa pesada. Por mais que exista balanças em farmácias, um indivíduo pesado é um indivíduo que possui um alto percentual de gordura. Ou seja, ele tem um corpo e esse corpo tem mais gordura do que precisava para a faixa etária dele, para a idade dele, para o gênero dele. Então eu posso, por exemplo, na balança, dizer eu emagreci 5 quilos. Isso não pode ser verdade do ponto de vista mesmo da realidade. Eu emagreci, mas eu não emagreci ou eu emagreci? Está só 100% errado, como eu costumo dizer. 100% errado? Exato. Como assim? Porque não tem como eu saber, olhando a balança, que o que saiu do meu corpo foi gordura. Ou seja, o que eu teria que ter na balança é se ela falasse para mim, você diminuiu X% de gordura. Por que isso, Ana? Porque o seu corpo ele é composto de várias partes. E uma dessas partes é gordura. Então, se você tiver o percentual de gordura acima do normal, você está gorda. Mas pode ser que você, na balança, aumentou a sua massa, que a realidade é massa, não é peso, e essa massa foi uma massa de tecido bom, como, por exemplo, osso, como, por exemplo, músculo. Com isso, o seu percentual de gordura diminuiu. Então, ou seja, você emagreceu. Então, é muito comum nós ouvirmos pessoas falando sobre IMC, por exemplo, Índice de Massa Corporal, como se fosse o ideal para se quantificar obesidade. Mas não é, ele só quantifica a relação de todas as massas. Por isso que é Índice de Massa Corporal. Obesidade tem relação com alto percentual de gordura e não com massa corporal total, ou seja, o errado peso que nós falamos na balança. E que estilo de vida deveria ser o estilo ideal, então, para que nós tivéssemos uma menor incidência no Brasil e no mundo, mas no Brasil, né, que tem crescido. No outro vídeo, o rapaz falou sobre sedentarismo. Então, o estilo sedentário propicia a obesidade, com certeza. O que é uma pessoa sedentária? Perfeito, uma pergunta interessante. O sedentário é uma pessoa que não faz movimentos suficientes com o seu corpo e, em função disso, apresenta sinais clínicos, ou seja, sinais que levam à doença. Então, existe um valor certo, uma quantidade mínima de movimentação que eu devo fazer. E nós não estamos fazendo mais essa quantidade de movimentação. Que seriam os exercícios físicos?
outro conceito que tem que ser mexido. Nossa! Porque exercício físico seria eu pegar a atividade física, ou seja, o movimento normal que eu tenho e objetivá-lo. Muitas pessoas falam assim, eu vou fazer atividade física para melhorar o meu corpo, ganhar músculo e emagrecer. Mas atividade física todos nós fazemos. Então, o sedentário é quem faz atividade física insuficiente. Então, eu posso até não estar fazendo exercício físico, mas se eu estiver fazendo movimentação suficiente, eu saio da faixa de sedentarismo. Por exemplo, você vai pegar um indivíduo que se movimenta tanto durante o dia, que é suficiente para ele, que ele não necessariamente precisaria estar dentro de uma academia. Por exemplo, caminhar, trabalha caminhando? Um exemplo. Tá? Ou não só caminhando, mas existem empresas, por exemplo, que o trabalho que o indivíduo faz é um trabalho com grande valor calórico em termos de consumo. Então, se ele trabalha 6 horas ali, pode ser que ele saia da faixa de sedentarismo. E o segundo momento, que é o estilo de vida que faz mal para a gente a ponto de desenvolver obesidade, é realmente o processo alimentar. Então, uma alimentação inadequada com uma atividade física insuficiente pode marcar. Isso é a obesidade que vai ser construída. E o que é uma alimentação adequada? Muito bem. A alimentação adequada é aquela que tem pelo menos os 6 elementos que a ciência diz que o corpo humano precisa. 6 elementos. 6 elementos. Os conhecidos como carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e água. Mas não podemos nos alimentar com um ou com outro. Cada momento alimentar, que nós inadequadamente também chamamos de refeição, cada momento alimentar necessita ter os 6 elementos. E esses 6 elementos devem ser de melhor qualidade possível, ou seja, o menos industrializado possível. Não é dizer que eu não posso me alimentar com alimentos que sejam industrializados, mas ele tem que ser raro. Então nós temos que nos ater a consumir alimentos mais naturais com os 6 elementos do hexagrama, que é a palavra certa dele. Então, 6 elementos que o corpo precisa para cada momento nutricional. Com movimentação adequada, esse é o antídoto para a obesidade. Do perfil dos obesos, mais as mulheres ou mais as crianças ou as pessoas mais velhas, qual a análise que você faz, Perfeito. por exemplo, hoje no Brasil? Então, você lembra que eu falei que existe um valor mínimo de exercício, né? De movimentação. Esse valor mínimo depende de algo que nós chamamos de taxa metabólica. Quanto mais baixa for a taxa metabólica, maior o risco você tem de sobrar caloria no seu sistema e com isso você engorda. Então, por exemplo, os idosos, eles têm uma tendência a ter perda de massa muscular, massa óssea, então eles têm uma tendência a baixar a sua taxa metabólica conforme os anos vão passando. Então, se eles continuarem comendo da mesma forma que eles comiam, eles vão acabar engordando. Então, costuma-se dizer, basta envelhecer para engordar. E as mulheres também. É verdade, falar passou dos 30. Isso é um erro. Eu tenho que mudar o meu perfil alimentar, tá? E não dizer que é normal engordar. Engordar não é normal, nunca foi. E as mulheres têm taxa metabólica mais baixa que os homens, e quando chegam próximo ao momento da menopausa, essa taxa cai mais ainda em funções hormonais. Então ela tem uma tendência a engordar mais que o homem. Então nós costumamos dizer que a mulher tem que cuidar muito mais com o exercício físico ou com um grau de movimentação adequado do que o homem, porque por si só ele tem uma massa magra mais alta. Agora, as crianças, por exemplo, por estar em crescimento, pelo menos até os 16, 18 anos de idade, eles têm uma taxa metabólica muito alta. Então, a tal ponto de hoje, se você vê uma criança obesa, você pode contar que a alimentação dela está inadequada e o estilo de vida dela também. Ou seja, para cada 100 crianças que você analisar, tá, você vai ter obesas, você vai ter pelo menos 90% delas nesse padrão que eu falei para você. Como que eu faço para saber, por exemplo, se eu estou tendo uma alimentação que seja inadequada, ou eu gostaria de ter uma alimentação saudável, né? Que sugestão que você teria? Nós temos que procurar os serviços que hoje nós chamamos que executam a assessoria metabólica. Todo mundo acha que emagrecer é um trabalho da nutricionista, ou separado da profissional de educação física, separado do médico, separado do fisioterapeuta, separado do psicólogo. Não é. Então, a assessoria metabólica é a união dos profissionais da saúde que estão ali para interferir com o processo de obesidade. Não tem como você emagrecer uma pessoa só fazendo cardápio de dieta. Não tem como você emagrecer uma pessoa só fazendo exercício. Não tem como você emagrecer uma pessoa só dizendo que qualquer problema psicológico. Tá? Você precisa ter uma equipe antenada, tá, em congruência, para poder identificar
qual desses pontos é mais forte no desenvolvimento dessa obesidade. Ou seja, o trabalho de emagrecimento hoje é multiprofissional e personalizado. Não existe cardápio para grupo. Tá? Então é engraçado isso, né, você falar, que no mercado nós temos poucos serviços fazendo isso. A ponto de um indivíduo chegar e falar que já fez de tudo na vida e agora, por estar obeso, ele vai fazer cirurgia bariátrica, cirurgia de obesidade. Tá? Dificilmente ele fez tudo. Porque as equipes estão começando a aparecer agora, porque chegou-se à conclusão que sozinho ninguém emagrece ninguém. Então, o conselho que nós damos é procurar serviços que prestem assessoria metabólica. E em relação à população, que é mais empobrecida, né, que tem mais vulnerabilidade social, econômica, Isso é muito né, eu não sei se esse dado, se você tem, se essa população também tem uma incidência maior ou menor de obesidade. Perfeito. E que sugestão, então, para essa população que não tem um acesso, por vezes, a um convênio de saúde, ou tem mais dificuldade, inclusive, nos serviços públicos, e que tem esse problema e que gostaria de resolver, né, de ficar bem com o seu corpo e com a saúde, né? Evitar o principal veneno do século, que é o carboidrato de alto índice glicêmico. Que é? Os farináceos, os alimentos muito processados. Então, por exemplo, farinha branca, arroz branco, né? Macarrão demais, pão demais. Esse é um alimento que hoje o pobre faz. Ou seja, até quando ele está pedindo esmola, ele pede dinheiro para comprar pão. Ele deveria pedir dinheiro para comprar uma cenoura. É engraçado isso. Do ponto de vista da qualidade, né? Exatamente. Então, se eu mexo na qualidade, Helena, eu interfiro com uma coisa chamada processo inflamatório subagudo e crônico que o obeso tem. Nossa. Então, basta melhorar a qualidade alimentar. Então, hoje eles acham que comer certo é comer caro. Não, não é. Não é. Por dois motivos. Primeiro, que realmente é barato você buscar vegetais in natura. E segundo, porque você vai ficar doente comendo aquele que não é, sabe, próprio para o ser humano consumir. Foi muito importante, muito obrigada pela sua presença e agradecer a você a oportunidade de estar com você neste que é um momento tão importante para nós, que é aí o primeiro programa Black TV. Nos vemos então no próximo encontro.